Está no ar o Papo de Sexta. Histórias, bastidores, dicas e muito papo sobre o mundo do rádio. Papo de Sexta, um conteúdo do Estúdio RDS. Fala, turma, boa noite. Estamos chegando em mais uma sexta-feira com o nosso Papo de Sexta. Sexta-feira fria, mas nós estamos aqui, bem agasalhados, se protegendo do frio e conversando um pouquinho do meio áudio, do meio rádio. E hoje eu trago a primeira presença feminina aqui no Papo de Sexta, Fernanda Lima. Muito bom ser a primeira, espero que eu seja a primeira de várias, viu, Serginho? Olha aí, o pessoal falava, pô, você só leva homem aí nesse papo de sexta, quando que você vai convidar as locutoras, a mulherada? Aí eu falei, calma que vai chegar a hora, e começamos com a Fernanda. Ah, que ótimo, e estou muito feliz pelo convite seu e da RDS, em ser a primeira de muitas mulheres. Espero que eu possa aí agregar um pouquinho, bater esse papo bacana. A gente sempre gosta de dizer que conhecimento tem que ser leve, né? Para que todo mundo possa aproveitar. E sempre muito bom falar com você, Serginho. Obrigada mesmo pelo convite. Que legal. Fernanda, vou pedir para você resumir um pouquinho aí da tua história, né? Como que você entrou nesse meio do rádio, da comunicação. Eu conheço a Fernanda, já deve ter aí, o que, Fernanda? Olha... Cara... Se a gente for falar em datas, a gente vai denunciar a idade. Mas já tem quase uns 20 anos, né, Fê? Verdade, verdade. Eu conheci você antes de casar. Casamento eu já tenho 15 anos casada, então quer dizer... na época você era noiva, né? Vocês estavam noivos, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Mas assim, a minha história, Serginho, tem teu dedo, a tua mão ali também. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas agora é o melhor momento para agradecer desde já, porque a gente, na verdade, quando a gente conta a nossa história, eu vou contar de forma resumida aqui, mas a nossa história, a trajetória é feita de tijolinhos de muitas pessoas, de muitas mãos que nos ajudam nesse meio de caminho. E a tua mão me ajudou muito no início. E eu vou contar um pouco dessa história também, mas... Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Lima. Eu digo que eu gosto de contar histórias, né? A minha voz hoje serve às pessoas contando histórias de marcas, produtos e serviços. Essa história começou há quase 20 anos, que eu trabalho com comunicação, sou jornalista por formação, trabalhei em diversas áreas do jornalismo, rádio, TV, jornal, e caí no rádio, e foi a partir do rádio que minha história como locutora começou. Eu trabalhei em algumas rádios aqui de São Paulo, todas AM, ao contrário de muitos locutores que, né, começam no FM e vão para o AM, eu fiz o caminho inverso. Comecei no AM, trabalhei na Rádio América, Rádio Tupi, Rádio Gazeta, e a partir daí eu fui montando, na verdade, a minha trajetória com o home studio. Só depois eu fui fazer FM, engraçado isso, né? E em programas gravados, que também vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. E montei meu home studio quando ainda não era muito comum que os locutores tivessem seus estúdios em casa, né? E desde então tenho me dedicado à minha produtora também, que é especializada na área institucional, na área empresarial, de treinamentos e learning. E já tem mais ou menos uns 10 anos que eu me consolidei como locutora publicitária. Então, eu já atendi diversas marcas, como Netflix, Spotify. Nossa, agora tem muitas marcas para as quais eu já gravei. Shopping Rio Mar, tem bastante coisa. Mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente disso aí. E desde 2000
2018, 17, 2018, eu tenho também feito algumas mentorias, treinando novos profissionais, novos locutores. Montei a minha academia de locutores, que é meu curso de locução por assinatura, é um formato inédito no Brasil. Também, durante 10 anos, dei aula no Senac São Paulo, formando também novos locutores. Tenho diversos alunos aí que estão no mercado. Acho que essa é um pouquinho da minha história. Mas tem uma parte muito mais importante dessa história, que foi lá atrás, no começo, quando eu conheci o Serginho. O Serginho até não se lembra de como a gente começou, mas foi através do William Fernandes, que também é locutor. Uhum. E você foi um dos primeiros que me deu a oportunidade de fazer gravações, locução comercial. Não tinha essa coisa aí, essa definição de locução publicitária. Foi locução comercial. E eu gravava muita coisa picada ali, aqui, e você foi praticamente o primeiro produtor que acreditou em mim. Falou, não, vamos fechar o mensal e tal. Para mim foi uma vitória. Trabalhamos um bom tempo, né, Fernanda? Naquela época ali, época dos anos 2000 e tal, foi quando você falou até algo interessante, aonde estava surgindo, né, esse lance dos estúdios online, né? Porque tinha muito aquela coisa do locutor indo até o local, no estúdio, gravar. E nós começamos a entrar nesse mercado. Eu comecei ali no finalzinho dos anos 90, e antigamente as rádios do interior, né, sempre teve aquela necessidade, né, de ter novas vozes, né? Então nós começamos nesse mercado de áudio, fornecendo vozes, né? E depois, no decorrer da história, né, a gente vai tendo vários outros leques que você vai, vários outros produtos, na verdade, para você oferecer para os teus clientes. Mas nós começamos assim. A Fernanda, trabalhamos um tempão juntos aí, e você falou algo interessante, que foi o Will. Eu até perguntei para você, né, Fernanda, esses dias nas nossas conversas, eu não me lembro como eu te conheci, quem que me apresentou, né? E foi o Will. O Will também foi um cara assim fantástico na minha vida. Eu já trouxe ele aqui no nosso Papo de Sexta. Eu devo muito ao Will, porque o Will foi um cara que eu conheci no finalzinho dos anos 90. E ele diz que eu fui o cara que convenci ele a ser o que ele é hoje, né, no mercado de áudio, né? Uau. Mas assim, o Will, nós nos conhecemos, para você ter ideia. Agora vamos falar que somos velhos, né? Porque eu conheci o Will, cara, não era nem MSN, eu acho que era um outro sistema que tinha, eu não me lembro agora, bem antigo. Não era o ICQ? ICQ, lembrei, ICQ. ICQ. A gente se conversava por ali, o Will trabalhava em rádio, e eu falei, pô, cara, você tem que sair de rádio, cara, você tem umas ideias legais, monta teu próprio home studio. Foi aí que o Will largou tudo, montou, e hoje é o que é, né? Um cara que, pô, se destacou muito, um baita de um profissional. E aí veio a Fernanda, várias outras pessoas que a gente acabou conhecendo e trocando experiências, né? E eu fico feliz, né, pelo crescimento de todos nós, né? Seu, do Will, de várias outras pessoas que acreditaram e decidiram ali então sair da sua zona de conforto e partir para ser um empreendedor, né? Ser um empresário do áudio, enfim, seguir uma carreira. E é disso que nós vamos falar hoje, né, Fernanda? Dessa transição aí do rádio para o home studio, ter seu próprio negócio, né? Porque quem é locutor publicitário, quem trabalha com áudio, quem tem suas produtoras, a pessoa acaba sendo um guerreiro e acreditando nisso, né? Exatamente. E o mais interessante, Serginho, é que assim, uma das perguntas que mais os alunos fazem para mim em mentoria eu trabalho em rádio, mas eu quero deixar de fazer rádio e ficar só no home studio. E eu digo que eu, você, o próprio William, nós somos de uma geração de transição do analógico para o digital. A gente pegou o comecinho do digital, da internet das coisas, como a gente costuma dizer, onde a gente começou a empreender. Não foi nem porque era legal, mas foi uma necessidade nossa de diversificar os nossos negócios. Eu não fui empreender, montar um home studio porque era legal, mas era a oportunidade que tínhamos ali, né? As rádios já começaram a enxugar, a deixar mais enxuto o seu quadro de funcionários,
Então, eles começaram a diversificar os seus negócios, como você falou, produção de rádio do interior, precisava de, enfim, de coisas novas, e foi aí nesse nicho que a gente meio que se achou. E eu também, né? Então, foi quando todo mundo meio que começou. Você é do ICQ, eu sou também dessa época, e a gente começou no final do Orkut, quando tinha os grupos de radialista, de locutor, tudo mais. O William, inclusive, a gente tinha longas conversas nesses grupos, e falando já sobre a projeção de futuro do nosso trabalho. E de lá para cá, o nosso trabalho mudou, assim, 100%, porque surgiram novos nichos de mercado. Antes, você montava um home studio para atender basicamente locução comercial, que era carro de som, anúncios de rádio, e de lá para cá, o que a gente tem? Podcast, web rádio, e-learning. A gente tem, assim, um leque de serviços que precisam da voz humana, e os locutores que de lá para cá se aprimoraram e se prepararam para trabalhar nesses novos mercados, se deram muito bem. Tanto que a gente falou mais cedo do próprio William, que ele está bem focado na parte de audiovisual, e não só de voz, de locução, mas também de vídeo. Porque hoje tudo é vídeo, tudo é áudio, né? A gente vê nos anúncios, nas redes sociais. Então, quem não está nas redes, quem não aparece, não é visto mesmo, né? E nós, como profissionais da voz, antes a gente tinha essa preocupação de mostrar o nosso trabalho, a nossa voz, o que a nossa voz podia fazer, voz caricata, voz disso, voz daquilo, mas hoje a gente também tem que mostrar uma habilidade também de negociação, de empreender com a nossa voz em diversos ramos. E essa transição do profissional de rádio para a locução comercial, publicitária, enfim, para a locução online, fazendo um resumo assim, foi muito difícil para muitos, porque eles achavam que o cara que era locutor de home studio não era tão locutor quanto o cara que vinha do rádio, porque o cara do home studio normalmente aí entra naquela discussão, tem ou não tem DRT, faz ou não faz direito, e aí aquele profissional que já tinha essa bagagem do rádio e foi para o home studio se deu muito bem. Porque o próprio mercado foi buscando esses profissionais, né? Eu, durante muito tempo, procurei trabalho em rádio. E uma coisa que é interessante também a gente deixar claro para quem estiver assistindo a gente, grande parte das pessoas, quando procuravam um curso de locução, um curso, enfim, nessa área, era para ser locutor de rádio. Tanto que o DRT é para você trabalhar no rádio, né? Rádio. Não existe DRT de locutor publicitário. Não existe. Né? Essa é uma formação meio que autônoma, assim, da pessoa que se especializa na locução publicitária. E o que acontece? Muitos desses locutores que iam buscar em cursos essa especialização começaram a deixar de procurar justamente para que pudesse se dedicar à parte de publicidade. Só que não tem até então não tinha, né? Cursos que habilitassem a pessoa para ser um locutor publicitário, e a gente não tinha parâmetro de mercado. Eu acho que esse é o termo correto. E até hoje a gente ainda tem uma dificuldade de encontrar esse parâmetro de mercado. O que é um bom locutor publicitário? Quanto ganha? Como a gente define o que é ou não um locutor publicitário? Então a gente tem essas métricas, essas dúvidas, que fazem com que de lá para cá, eu vou falar de uns 10, 15 anos para cá, esse conceito tem mudado e se moldado. Muitos atores entraram no nosso ramo, que até então era uma coisa exclusivamente de locutores, e de repente a gente tem uma leva de atores que estão entrando, e de pessoas comuns que não são locutores e também não são atores, que também estão entrando nesse ramo. E aí, muitos locutores de rádio, né, também insatisfeitos com os seus trabalhos em rádio, não porque não gostem de fazer, a gente sabe que todo mundo que trabalha em rádio está lá porque gosta, mas porque às vezes o rádio, a emissora não tem uma perspectiva, não tem um plano de carreira, não tem uma preocupação até com
com o próprio locutor na casa, e aí esse locutor, com a internet, ele fala, cara, eu vou procurar outras coisas, eu vou expandir o meu trabalho para outras frentes. E aí ele começa a tentar buscar parcerias, produtoras, pessoas que queiram o trabalho, a voz desse profissional. E a gente sabe que essa transição do rádio para o home studio é muito difícil. Primeiro porque o locutor, normalmente, ele tem que deixar essa zona de conforto, que é ter um trabalho normalmente CLT e tal, é muito difícil, de repente, ter que mudar para algo freela, que ele tem trabalho hoje e amanhã ele não sabe. Ele não sabe, né? Então, isso realmente é muito complicado para grande parte dos locutores que queiram fazer essa transição. Mas eu acho que é importante também, Serginho, a gente falar e deixar claro uma coisa. Não é obrigatório que todo profissional que faça rádio deixe o rádio para fazer locução publicitária. Você pode tranquilamente fazer os dois. O fato é, o quão bem você faz os dois, né? E essa é a pergunta. Você está preparado para atender um mercado de locução publicitária cada vez mais exigente, a tal da locução natural, locução conversada, e pipipi, popopom, e também fazer o seu rádio, o arroz com feijão ali todo dia? Você tem que transitar muito bem por esses dois pontos. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade do profissional que só faz rádio e, de repente, ele quer também... Por que não ganhar mais? Eu acho que todo profissional tem e pode ter o direito de ganhar mais e se preparar mais, então ter o seu estúdio, o seu home studio. E aí, normalmente por onde começar, né? Então... Primeiro é saber se é isso mesmo que você quer, ou se é só um bico. Aí eu faço rádio, mas se der, eu gravo alguma coisa em casa, gravo num estúdio, tem muito isso também. Ou você quer realmente profissionalizar o seu trabalho, tanto como locutor de rádio, como locutor no seu home studio. A maioria quer deixar o rádio. Eu quero porque por conta da questão de horário, você fica preso, você tem horário, bater cartão, como se diz, plantão, muitas rádios, principalmente das grandes cidades, tem plantão, fim de semana, folga, não tem muita folga, enfim, tem as escalas, que normalmente acabam não coincidindo com os trabalhos que chegam de última hora na publicidade. Olha, preciso para daqui meia hora, você está no rádio, você não pode sair do rádio para atender o seu cliente. Então, a maioria decide sair do rádio. Mas eu sempre digo que é possível fazer os dois. É uma decisão do profissional realmente colocar como meta que consigo fazer rádio, consigo fazer home studio, legal, mas você tem que atender bem ambos. Primeiro que você é funcionário numa rádio, você tem um compromisso, e aquilo é importante que você cumpra ali o seu horário, você compareça. Existe uma audiência, além da emissora de rádio que você presta contas, existe uma audiência que depende de você. E porque, sim, as rádios têm um público que ouve e conta com você. E tem o teu cliente no teu home studio que também conta com você. Então, aí você também quer fazer o seu melhor, quer entregar o seu melhor. Então, dá para conciliar os dois. Aí a questão é como você vai se preparar para ter o seu home studio. E aí é que eu começo a contar muitas vezes para os meus alunos. Você consegue fazer essa transição, mas você tem que entender que, uma vez que você cria o seu home studio, você cria uma empresa. E o quão você está disposto a se dedicar a essa empresa. Você vai ter que ter um MEI, um CNPJ, você vai ter que ter um porte de empresa. E não mais como funcionário do tipo... Mesmo que você não vá trabalhar hoje na rádio, que você faça mais ou menos, o seu salário está garantido no fim do mês. No home studio, não. Você tem que fazer como se fosse, até pus isso nos meus stories hoje, você tem que fazer o seu trabalho como se fosse o último da sua vida. É sempre, o último tem que ser sempre o primeiro, o melhor. E com isso, obviamente, um preparo profissional. O que você tem que fazer? São cursos? Comprar equipamentos?
ter um tratamento acústico no seu estúdio? Como começar? Eu acho que essa é a maior dúvida, né, Serginho, de grande parte dos profissionais que fazem essa mudança de carreira, né? O que acontece, você até falou algo bem interessante, essa questão do novo mercado, né? Dessa nova linguagem do mercado publicitário da locução. Eu mexo com rádio desde 96, quando eu comecei, e de lá para cá a gente tem acompanhado uma evolução, assim, uma mudança, podemos dizer assim, até que rápida, né? Aí em questão de 20 anos. Se você olhar para trás, para 10 anos atrás, aí não precisa nem ir muito longe, você vê que a linguagem era totalmente diferente, né? A linguagem, o jeito que você se comunicava, que você se comunicava com o teu cliente, né? Eu digo isso numa gravação de um spot, como que você entregava aquela mensagem pro teu ouvinte e pro público consumidor. Aí você falou nessa questão da mudança e a gente percebe, eu percebo, que de um ano para cá, desde que começou a pandemia, eu acho que, cara, o mercado deve ter colocado aí muitos locutores novos, né? Porque o que eu vi, o que eu tenho acompanhado na internet de pessoas que nunca tinham imaginado mexer com locução, do dia para a noite ela se sentiu sem o chão porque perdeu o emprego, né? Ou até mesmo que já trabalhava em rádio, tal, isso no geral. Pô, o que eu vou fazer? Poxa, eu gosto de comunicação, vou me especializar em locução. E surgiu muitos novos profissionais, como você falou também dos atores, tem muito ator que veio para a locução. Cara, você vê hoje na internet aí pessoas que você nunca tinha ouvido falar, né? E você vai ouvir, cara, uma comunicação, cara, você fala assim, que camarada bom, que locutora boa, que locutor bom. Você acha que isso se deu muito por questão dessa, né, da questão da pandemia, que algumas pessoas acabaram mudando de área? Isso ajudou também, acho que, a colocar mais pessoas no mercado também, né? Sim, eu acho que a questão da pandemia... Eu vou falar de um modo geral e não somente na nossa área, tá? Sim. Mas, basicamente, Serginho, o que acontece? De uns anos para cá, as pessoas, no geral, elas têm se sentido mais à vontade de expressar os seus reais desejos como gente, como pessoa, como profissional. Então, o cara que lá atrás falava, eu tenho um sonho de ser cantor, eu tenho um sonho de ser apresentador. Hoje ele pode fazer isso de N formas. Hoje a gente tem o próprio YouTube, que você cria o seu canal e mostra todo o seu talento. Antes, para você fazer isso, você tinha que ir num programa de televisão ou num canal de televisão ou alguém descobrir você, porque você faz isso, o que era uma coisa mais rara. E hoje você está disponível para mostrar o seu talento para qualquer pessoa. E ser locutor também. O que a gente tem de leva de muitos profissionais que hoje, né, trabalham com a voz, mas que gostavam de ouvir rádio, meu sonho era ser locutor. Hoje ele pode. Antes, para você ser um locutor, normalmente os locutores eram autodidatas. A formalização do nosso trabalho como locutor, ele aconteceu em 1976, com a regulamentação da profissão do locutor. Só que até então, o registro era uma formalidade. Nos anos 90, foi quando surgiu os primeiros cursos de locução. Então, muita gente que queria se especializar na parte de locução, ele tinha que vir para as grandes cidades, São Paulo, Rio, as grandes capitais. Então, o pessoal que estava lá no interior, ele aprendia ali fazendo rádio. No dia a dia, né? No dia a dia. Hoje, com o advento da internet, você compra o seu curso online ou você faz o seu treinamento. Então, você consegue, do conforto da sua casa, desenvolver as suas habilidades. E se a sua habilidade é de ser um bom locutor, é assim que vai ser. Por um outro lado, isso foi muito bom, porque acirrou uma disputa de mercado e fez com que os locutores que já trabalhassem nessa área se mexessem. Se mexer e estudar, melhorar, mudar a linguagem, né? Exato, porque estava todo mundo acostumado a trabalhar dentro daquela caixinha, daquele formatinho.
Quando veio essa nova leva de profissionais, que foi disruptivo, na verdade, mudou a forma de pensar. Isso também tem a ver com a mudança do próprio mercado, né, Serginho? A publicidade mudou muito. A forma de fazer publicidade era de um jeito até o início dos anos 2000, e de lá para cá o negócio vem mudando. Então, dando um exemplo básico, um locutor que tinha uma voz mais grave, mais clássica, tinha muito trabalho até alguns anos. Hoje, esse locutor ele é muito específico para um trabalho, para um job. Para trabalho muito específico mesmo, né? Porque, assim, esse cara que tinha o vozeirão, digamos assim, ele fazia várias coisas. Hoje não, ele faz muito específico para um determinado trabalho, um determinado público, porque hoje precisa de vozes jovens, alegres, infantis, vozes que não se pareçam com voz de locutor. Então, nesse ponto, o mercado ampliou muito a busca por novos profissionais, porque o próprio mercado de publicidade mudou. Por um outro lado, os que já estavam tiveram que se mexer, tiveram que estudar, e quem não se adaptou, na verdade, a esse novo perfil do profissional da voz, perdeu o mercado, perdeu o trabalho. E, com isso, quem permaneceu e conseguiu fazer essa adaptação, ele consegue ampliar grandemente os clientes que a pessoa pode atender. Por isso que eu digo que nós fizemos essa transição muito bem lá nos anos 2000, do analógico para o digital. E, além disso, eu considero que eu tenho feito essa mudança, que ela é cada vez mais veloz. Há alguns anos, o locutor tem que ser ator. Como assim? Até então não precisava. Aí vou eu, Fernanda, fazer teatro. Vou lá estudar, tal. Mas isso não é suficiente. Agora você tem que estudar marketing, tem que estudar, enfim, storytelling, que é uma área que está muito forte também no mercado agora de locução. Eu tenho que estudar comunicação positiva, tal. Então, assim, tudo são escadinhas para que seu trabalho seja excelente, a ponto de o mercado sempre entender que você é ideal para aquele trabalho, para aquele momento de carreira, né? Então, realmente, quem não atende a essa nova linguagem, realmente tem poucas chances de continuar no mercado de trabalho. De se manter no mercado, né? Porque a linguagem mudou, principalmente o pessoal que é envolvido mais na questão do rádio, né? Você vê que o rádio também ele está mudando essa linguagem. Eu percebo que até as próprias gravações, né, de vinhetas e tal. Hoje, se você parar para pensar, você vê que hoje funciona mais aquela vinheta que conversa com o teu ouvinte do que aquela própria vinheta muito linear, né? Muito retona, né? Então, você vê que até isso tá sendo mudado, né? Se você parar para ver mesmo, nós temos um exemplo aí que a Nativa mesmo fez uma mudança na linguagem das vinhetas, que, cara, você falou assim, era sempre aquela coisa com aquele sorrisão e tal, você viu que mudou, já é uma coisa bem mais conversada, é aquela locução dividida hoje com a Tina Roma, com o Bruno Rochel, que, você fala, cara, o dia que o Bruno contou para mim que ele tinha sido selecionado lá, ele estava aqui comigo em Taubaté, eu falei assim, poxa, cara, mas você não tem a cara a tua locução não tem a cara do que a Nativa vem fazendo. Ele falou, pois é, cara, eu não sei como que eu vou fazer aquela linguagem tão popular. Mas quando não era nada disso, era justamente essa mudança, né, fazer virar essa chave, né? Então aquela coisa mais conversada, isso a gente tem ouvido. Você até falou da questão de voz mais grave, mais clássico. Cara, até rádio adulta,
Eu ouço muito rádio adulta, né? A rádio do adulto contemporâneo. Sem tirar, por exemplo, a Antena 1 mantém aquele padrão mais do clássico mesmo, tradicional. Mas, cara, se você começa a ouvir rádios que existem hoje por aí no segmento adulto, você vê que até o formato da locução ela tá um pouco mais conversada, não tá aquela coisa muito engravatado, né? Agora 2 e 3, né? Então, você vê essa mudança. Isso também vem acontecendo dentro do rádio, né? Aquilo que você falou. Quem não se atentar, não é falar, poxa vida, o cara ficou para trás, não correu, não fez um curso, não tentou mudar a sua linguagem, automaticamente é engolido pelo mercado, porque é aquilo que você falou, o próprio mercado publicitário, ele tem essa mudança, né? Tá tendo essa mudança já há um tempo, né? Então, e com essa questão da expansão da internet, né? Antigamente, para você fazer um curso, aquilo que você falou, você tinha que ou fazer um Senac, um rádio oficina, enfim. Hoje, cara, o que você tem de conhecimento na internet, né, aí no YouTube, nas redes sociais, você consegue absorver muita coisa gratuitamente. Então, o conhecimento ele se expandiu de uma forma, né, muito grande, né? Exatamente. E uma coisa que é interessante, você até comentou do Bruno Rochel. O Bruno Rochel, ele já tem um perfil desse locutor mais jovem, mais atual, muito diferente daquele locutor. Eu tenho um aluno que inclusive é locutor da Nativa, que é o Gabriel Rosa. Gabriel. E ele, assim, ele fala, e ele fez a mentoria justamente porque ele achava que ele estava muito travado e tinham comentado com ele na rádio, nossa, você faz um negócio muito formal, muito assim, não muda muita coisa. E aí, depois da mentoria, ele disse que, tanto que ele foi promovido para um horário mais nobre, e isso a gente entende que ele segura a audiência, então a linguagem ficou muito mais conversada, muito mais descontraída, com brincadeira e tudo mais. E a própria Antena 1, que você comentou, eu estava mais cedo, eu fui buscar minha filha na escola, e, enfim, eu, como boa tiazinha, gosto de uma rádio adulta. E eu vim ouvindo a Antena 1. A própria Antena 1 já mudou um pouco desse perfil e tem colocado locutores mais conversados na sua programação, claro, dentro daquela formalidade que é padrão da rádio, mas colocando mais conversado. Outras emissoras, como a própria Alfa também, as vinhetas, muito mais conversado, é com a intimidade do locutor com a pessoa que está ouvindo. E isso estende-se também na publicidade, na locução comercial, até a locução que é feita no carro de som, ela já não é mais aquela, olha a pamonha, olha, não, agora é o negócio, dona de casa, venha conhecer, é muito diferente, porque a ideia é que quando a gente fala de locução, ela seja íntima de quem ouve. Não importa se é no rádio, se é o seu cliente, se é um produto ou serviço, a pessoa quer se sentir única quando ela ouve uma locução. Então, a gente busca muito essa coisa do bate-papo, da conversa. E por isso que a gente diz que o locutor que está no rádio, ele consegue sim fazer essa transição. Tudo é treino, Serginho. Então, faz um treino, faz um curso, o cara ele consegue acompanhar sim essa mudança de mercado. Não é uma coisa taxativa do tipo, você é antigo ou você não consegue. Claro que sim. Por que tem gente, eu ouço, agora nem tanto, mas eu ouvia muito quando eu ia mais, agora nem tanto, quando eu ia nas produtoras gravar comercial, eles falavam assim, locutor tem muito vício, né? Tem muito... E eu ficava ofendida com aquilo que eu falava, não, mas eu entrego mais do que ele está esperando. Só que aí, quando ele falava vício, é porque, assim, ele já tinha na cabeça dele um padrão de profissional que ele já imaginava que fosse. E aí, eu falava, não, eu tenho que ser essa pessoa diferente. Para quando o cara me chamar para gravar sei lá, qualquer coisa que seja, eu mostre para ele que, olha, eu sou uma locutora, mas eu sou diferente, eu não tenho esse vício, eu faço aquilo que você tá querendo, tá pedindo. Então, eu consegui imprimir isso, eu acho que isso também foi o que me ajudou a me manter no mercado e a construir uma trajetória dentro da publicidade também. E, claro, hoje está muito mais fácil, Serginho, você deixar o rádio e montar ou ter a sua própria empresa e prestar serviços, porque hoje com os anúncios no YouTube, Facebook,
aquelas pequenas empresas que não tinham dinheiro para anunciar em grandes mídias, eles anunciam nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. Esses caras também precisam de locução. Eles vão fazer um vídeo da sua loja, do seu negócio, do mercadinho da esquina. Ele precisa de uma locução. E ele vai querer uma locução profissional. Por mais que ele faça a gravação dele, mas alguém vai comentar, poxa, contrata alguém aí, né, Até que seja à altura. Você está na rede social, né? Então, automaticamente, você tem que entregar um conteúdo, né, cara? É um conteúdo, né? Um produto de qualidade. E essa questão da rede social, você vê, é algo assim tão interessante, porque às vezes o camarada pensa, poxa, eu vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar, vou estudar. Cara, não vou conseguir entrar no mercado, porque o mercado ele tem muita gente boa. Tem muita gente boa no mercado, a gente sabe disso, e a cada dia que passa vai chegar mais pessoas boas, como também no mercado, a cada dia que passa com o crescimento da internet, aumentou-se o número de clientes. Então, assim, não é necessário você se estudar, se aperfeiçoar para você, pô, meu sonho é gravar uma grande marca. É o sonho de todo profissional alcançar, né, o pódio, Então, mas assim, você tem que começar por baixo, né? Pô, eu não vou conseguir fazer uma grande marca, mas você tem o comerciante da tua cidade, principalmente para quem é de interior, aquilo que você falou, não é porque é um pequeno mercado, é uma frutaria, é uma padaria, o que seja, que você não pode oferecer o teu trabalho e fazer algo, cara, sensacional, uma boa locução com uma boa interpretação, é daí que uma marca grande vai te ouvir e você tem a grande chance de alcançar novos voos, né, Fernanda? Como tudo na vida, né? E eu vou contar um segredo, que não é segredo, mas para reflexão de quem estiver assistindo a gente. Assim, Serginho, eu sei que é a preocupação, muitas vezes, de ter uma leva grande de pessoas entrando no mercado. Todo mundo pensa que, nossa, eu tenho muitos concorrentes. Sim, nós temos muitos concorrentes. Mas ninguém faz do jeito que eu faço, do jeito que a Fernanda faz. Então, o meu cliente, ele vai escolher a Fernanda porque, poxa, eu gosto do trabalho da Fernanda, eu gosto do trabalho do Serginho. Então, saiba que vai ter algum momento que você vai se conectar com alguém que também se identifica com o teu trabalho. Então, essa questão da concorrência hoje, ela é irrelevante, na verdade. E quando a gente trata, né, da questão, por exemplo, de profissionais de cidades menores, cidades do interior, eu conheço muitos locutores que estão em cidades pequenas, mas fazem fortemente o seu trabalho na sua região. E é claro que a gente tem sonho de gravar para grandes marcas. Quando eu fui gravar para uma grande marca, eu já tinha, sei lá, mais de 10 anos como profissional, ou seja, é uma caminhada, você demora, e não é uma coisa assim, você grava hoje e grava todo dia, não, você concorre com outras pessoas, existe um casting, existe, enfim, Eu acredito que hoje, independente do locutor, o que mantém o dia a dia são os trabalhos menores, né? Aquilo que você falou, porque você não vai ter uma grande marca gravando com você toda hora, toda semana, a não ser quando é digamos, uma empresa de varejo, tal, que você tem um contrato, uma rotatividade, mas nem sempre, né, todas as grandes marcas são de varejo, então é aquilo. Não é todo dia também, né? Não. E quando a gente fala de grande marca também, não é... Hoje o mercado ele é muito amplo, ele é muito aberto. Não é, poxa, é só a mídia que vai, por exemplo, um comercial de varejo, uma mídia que vai para a internet. Não, hoje o mercado ele mudou muito e você, Fernanda, com certeza vai poder falar um pouco melhor disso. Hoje existe várias outras finalidades na locução para várias empresas, né? Tem aí o lance da inteligência artificial, que isso tá muito forte no mercado. Tem empresas que querem fazer materiais internos, vídeos institucionais, apresentando os seus produtos, às vezes fazendo uma orientação para o seu quadro de funcionário. Pô, livros. Cara, o que tem de locutores gravando livros hoje digitais, cara, o mercado ele mudou muito. Então, antigamente você dependia só da locução comercial, publicitária que seja, do rádio, do carro de som,
da mídia que é para a TV. Hoje, isso daí se tornou o mínimo. Irrelevante. Né? Relevante, porque o que a locução hoje dá dinheiro, essa locução nova, são esses mercados novos que se abriram, né? Um leque enorme, né? Exatamente. E assim, é claro que a imagem que a gente tem de um locutor bem-sucedido é de um cara que grava grandes marcas. Só que até as grandes marcas não têm mais contrato de fidelidade com os locutores, porque eles também querem diversificar essas vozes. Para você ter uma ideia, eu gravei para o Netflix por 6 meses. E eu não pude divulgar, obviamente, por uma questão de contrato de confidencialidade. Mas agora que terminou o contrato, eu posso falar, mostrar, enfim. E para eles foi uma exigência. Não, a gente quer diversificar. Tanto que na época que eu gravei por 6 meses, terminei esse ano o contrato com eles. Tinham mais 3 locutoras que gravavam com eles os criativos, que eram os anúncios e tudo mais. Então, assim, as próprias marcas não querem um único locutor, porque eles querem que sejam vozes que se identifiquem com o consumidor. E, assim... Vai muito da campanha também. Vai muito da campanha, né? Da linguagem daquela campanha, né? E o nicho de mercados que se abriram nos últimos anos é incrível. Você falou de inteligência artificial. Eu fiz um trabalho grande recentemente, de muitos dias de gravação, para atendimento eletrônico. E, assim, é um trabalho que... Primeiro, demanda tempo, demanda paciência, você tem que ter um preparo vocal, porque é tudo no mesmo tom, no mesmo ritmo, as gravações. Audiobook, gente, vocês não têm noção de quanto se precisa de locutores, e muita gente acha que audiobook é para deficientes visuais. Não, esse mercado está expandindo muito para pessoas que estão no carro, que ouvem um livro, olha, é muita coisa. E learning, que são os treinamentos, que ainda continua muito em alta, atendimentos telefônicos, URA. Para você ter uma ideia, tem alguns sites internacionais, inclusive eu falo isso em uma das minhas aulas que eu dou, sobre o mercado internacional de pessoas que falem o idioma português, e que não necessariamente sejam locutores, para aplicativo, voz para aplicativo, para game, dublagem, e quando eu digo dublagem, não é a dublagem de filme que a gente está habituado, porque quem faz são os atores, mas é aquela dublagem de canais que tem o canal infantil, e aí eles replicam em outros idiomas, então eles precisam de pessoas em idiomas nativos, locais, que façam esse trabalho de voz. Nossa, agora é tanto mercado que, na verdade, assim, faltam profissionais qualificados para muitos deles. Por isso que eu digo, o cara que já é locutor, se ele se especializa num determinado nicho, fica muito mais fácil dele trabalhar. O Marcos, por exemplo, ele se especializou em audiodescrição, que também é um mercado que está super em expansão. É obrigatório para as emissoras de TV ter audiodescrição nos seus conteúdos, e em outras frentes, como cinema, teatro. Quem que faz audiodescrição? São poucos no Brasil que fazem esse trabalho também. Então, o mercado de voz, ele expandiu muito. Óbvio que rádio é muito gostoso, é muito legal, mas não é o único mais. Então, pode sim se fazer rádio e também prestar serviços em outras áreas que necessitem da voz humana. Aliás, nunca se precisou tanto da voz humana como agora. E se você for olhar para trás aí, o pessoal falava, cara, o que dá dinheiro é vídeo, né? Na nossa época era isso. Eu via muitos profissionais e amigos falar, cara, eu acho que eu vou investir no vídeo, porque o que vai dar grana é o vídeo. Né? É aquilo que você falou, mas o vídeo sem o áudio, ele não é o vídeo, né? É um casamento, né? E você vê que hoje o vídeo está em alta, né? Sempre teve, e agora mais ainda por conta da internet, mas o áudio, cara, eu acho que nunca teve tão em alta a questão da locução do áudio quanto nós estamos vendo isso agora, na nossa geração, né? Ainda bem que estamos aqui para poder presenciar isso. Porque... Isso que a gente está fazendo, por exemplo, nós estamos fazendo aqui um trabalho de vídeo, uma live, né? Sim. Se você quiser transformar isso num podcast, com certeza, está super ok. E assim, quantos
não fazem isso. E quanto podcast a gente tem hoje? É rádio web, é podcast. Gente, assim, Sim. é um mundo de possibilidades. Eu mesmo, todas as nossas lives, a gente está usando esse áudio também para o podcast, para você disponibilizar. E é um conteúdo que você está aqui ao vivo e ele fica gravado, você tem isso para ir trabalhando no decorrer né, dos dias. E, cara, é assim, é porque tem muitas pessoas que elas são muito sossegadas. É aquilo que eu sempre digo. Eu sempre gosto de falar. Eu falo, cara, enquanto você estiver no teu mundinho, você estiver ali sossegado, você fala, cara, para mim tá bom eu ganhar hoje, por exemplo, um piso. Né? Eu nem sei quanto que tá o piso de radialista, isso muda muito de região para região. Mas tem muitas pessoas que elas falam, poxa, o que eu ganho aqui tá bom. Ela não tem muito aquela visão de crescimento, aquela visão de expandir, de dar um passo a mais, né? Tem muita gente no rádio assim, eu conheço diversos amigos que falam, pô, cara, eu tô aqui, para mim tá muito bom. Falo, cara, corre atrás de outra coisa, tal. Mas não, a pessoa tá muito sossegada, tá muito tranquila com isso. Só que hoje nós temos um mercado mudando que o mercado por si só, ele incomoda a pessoa sair dessa zona de conforto, dessa tranquilidade. Então, isso é muito bom. Eu acho isso assim muito legal. Aí vem aquela outra história, né, do radialista que isso a gente ouve o tempo inteiro. Poxa, o rádio vai acabar, o rádio vai morrer. Eu ouço isso, ó. Eu ouço isso desde que eu estava no ventre da minha mãe, já ouvia se falar nisso, né? Então, assim, e você vê que não, cara, com a tecnologia, com esses novos mercados que estão se abrindo, cara, aumenta, porque hoje nós estávamos falando de podcast, né, Fernanda? Se você for ver hoje, esse mercado de podcast, cara, cresceu muito, né? Tá enorme. E um podcast hoje, ele nada mais é do que o rádio com vídeo, né? Não é? Entendeu? Poxa, mas não toca música, é um rádio conversado, é um conteúdo. Cara, E olha que engraçado, o rádio hoje, vou dar um exemplo da própria Jovem Pan. O que é a Jovem Pan FM hoje? Bate-papo. Grande parte da programação. É um podcast radiofônico, né? O que menos eles fazem é tocar música. O que é estranho, né? O que menos você ouve é música, né? Então, assim, a música, ela acabou sendo, assim, aquele... Antigamente o rádio era música e pouca conversa, né? Você viu ali na mudança dos anos 90, tal, que era aquela coisa do locutor só voltar e falar o slogan, tal, era aquela coisa bem robótica mesmo, bem enxuta, né? Cara, hoje quando você coloca no rádio, que você ouve o cara voltando, você fala, pô, isso é gravado. Por mais que o cara esteja ao vivo, você fala, cara, isso é gravado. Aí se você tem um conteúdo gravado, o cara voltou, tá aquele conteúdo, por mais que o conteúdo seja gravado, ninguém vai falar nada, porque o assunto é legal, o conteúdo, ele agrega, né, valor ao sentimento do que a pessoa está ouvindo ali, e isso tem funcionado muito. E, cara, aí abre-se um leque enorme, aquilo que você falou. Pô, eu conheço aí, tem um amigo meu que fez um curso de locução recentemente e ele não fez um curso de locução para se preocupar em gravar. Ele falou, não, cara, eu vou investir num mercado de podcast, eu vou montar um podcast, cara, eu quero ser um desses podcasts famosos, eu estou trabalhando para isso. O cara não era do meio, gostava de rádio, fez um curso agora recentemente para poder se comunicar melhor, para poder investir nessa área, né? O digital tem crescido muito e é o futuro, né? Cara, a gente vê tanta gente aí que surgiu na internet que você fala, poxa vida, o cara tá numa cidade pequena, o cara surgiu, hoje o cara tá estourado, ganhando grana pra caramba, só de visualizações? Não, ele vai criando vários outros produtos, vai surgindo, né? Uma coisa puxa a outra, né? E tudo tem o áudio, né? Tudo isso que eu falei aqui tem o áudio, não tem como você tirar o áudio. Não, e eu vou fazer até uma analogia. O rádio nas grandes cidades, ele tinha os seus segmentos. Rádio rock, rádio popular, rádio notícia, né? Uhum. O podcast, o que é o podcast? Exatamente essa segmentação. Tem um podcast que fala de esporte, fala de comida, fala de política. Então... Exato.
você ouve aquilo que você mais gosta, do assunto que você gosta. Então, ele segmentou os seus públicos. Então, por isso que a gente fala que as coisas só se adaptam a um novo formato de linguagem, mas a linguagem é sempre a mesma. É você falar com pessoas que queiram ouvir você, falar com pessoas que se identifiquem com o assunto que você está tratando. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem aqui os vídeos da RDS são pessoas que basicamente têm em comum o gosto pelo rádio, o gosto pela comunicação, que vão ouvir, vou procurar alguma coisa aqui falando de rádio, de jingle, vinhetas cantadas, pum, caiu no canal da RDS. Então, é essa adaptação que a gente precisa entender. Você falou de criar novos produtos, o Whindersson Nunes é um ótimo exemplo. Você falou, ele veio de uma cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar, que é o interior do Piauí, de repente ele estourou, mas ele também vende, se eu não me engano, eu acho que é minissérie no Netflix, ele tem alguns produtos digitais que ele vende, acho que até curso digital ele vende, então assim, ele só ampliou a forma como ele ganha dinheiro. E o que a gente está fazendo é basicamente isso. Eu, como profissional da voz, eu amplio a forma como eu ganho dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu vendo a minha voz, mas eu posso vender a minha voz para um podcast, um programa de rádio, um audiobook. A minha voz ela é só instrumento, entende? De um mercado que é muito amplo. E uma coisa que é importante, sempre eu digo isso, né? O profissional da voz, antigamente, ele tinha muito essa coisa da concentração em si. O fulano gravou, eu gravei, fulano gravou. Hoje, se você perguntar quem é o locutor que faz o comercial da Toyota, ninguém nem sabe. Da Hyundai sabe que é o Ferreira Martins. Mas a ideia é, a sua voz não é mais importante que o produto, entende? O produto tem que ser mais importante. A voz, ela só vai comunicar o que ela quer fazer, o que ela quer vender. E isso vale para qualquer coisa. Por isso que eu digo, acabou a era dos grandes cachês? Acabou. Mas, em compensação, você tem uma carteira de produtos para você trabalhar e ganhar dinheiro que, olha, é muito difícil a pessoa falar que não tem trabalho. Ou ela está prospectando mal, ou ela trabalha muito mal, porque trabalho tem. Trabalho tem e é aquela coisa, aquilo que você falou, né, de você prospectar, né? Hoje a gente tem a internet aí para isso. Antigamente, você faz com R$10 anúncio no Facebook, gente. Antigamente, até a forma de você mostrar o teu trabalho, né, de você prospectar, mudou. Porque assim, antigamente, eu lembro, aqui mesmo é um exemplo, né? Ali na época do 2000 e tal, e a gente tinha uma pessoa que ficava ligando para a rádio o dia inteiro. Ligando para a rádio, fazendo contato, indo atrás do cliente, ligando, enviando material. Nós fazíamos isso, né? Ligava, mandava o material. Hoje mudou. Cara, hoje, se eu for falar para você, quando foi que... Já tem tempo, hein? Já tem, eu acho aí, para mais de 10 anos que eu não ligo para uma rádio para poder oferecer um produto meu. Poxa, mas por que você não faz isso? Eu não faço porque a internet faz isso para mim, né? Então, você tem hoje campanhas impulsionadas que você direciona para o teu público, para qual é o público que você quer que receba aquele anúncio. Região, localidade. Por exemplo, se eu quiser fazer uma campanha com uma promoção, por exemplo, de vinhetas cantadas ou de jingles, e direcionar isso só para o estado de Sergipe, direcionar isso, por exemplo, só para, vamos dar um exemplo aqui melhor, só para Osasco, São Paulo, vai ser direcionado só para Osasco, só para São Paulo. Então você tem um leque muito grande de você divulgar isso e com custo baixíssimo. Você hoje, o Facebook aí, se você colocar, eu quero gastar o mínimo, você coloca lá R$6 por dia, que seja, mas você começa, né? É uma forma de você começar. Porque tem muita gente que fala, poxa, eu vou fazer um mercado novo, mas como que eu vou oferecer? Por onde eu vou começar? Internet. Internet é a mãe das coisas hoje em dia. Se você não tá, eu brinco, se você não tá no Google, então você não tá no mundo, né? Então, Exato. se você não tem um site, igual você falou, antigamente eu mandava piloto de rádio, eu não sou do cassete, mas eu sou do MD para frente. Do MD, exato. Mas era fitinha de MD, aí depois foi para CD,
Aí depois foi pendrive. Eu lembro que eu fiz uns pendrives, uns pencards assim, que eu levava nas rádios, né? Agora eu mando pelo WhatsApp, entendeu? E às vezes o cara me contrata às vezes pelo WhatsApp, tipo, Fernanda, recebi uma indicação de alguém dizendo que você é locutora, eu preciso de uma voz, piriri, papapá. Tem um piloto? Tenho, mando. O cara, aprovado, olha, pode gravar? Manda o texto. Então, assim, é tudo muito rápido. Então, você perder tempo eu digo, com detalhes, você está perdendo, deixando dinheiro na mesa, como a gente costuma dizer. Deixando dinheiro na mesa, exatamente. E a questão, aquilo que você falou, os cachês, eles também, assim, mudou muito, né? Pô, você via locutores aí que antigamente, os grandes nomes, né? O cara fazia uma peça ali e ganhava 30 mil, 40 mil para poder fazer o comercial de uma marca, né? Eu acredito que esses grandes medalhões aí hoje não faz mais um cachê com valor desse, mas de forma nenhuma. Até porque o mercado, como nós já falamos aqui, mudou muito e a coisa vai mudando, né? Você tem mais opções, né? Então, muitas das vezes é melhor você ter um cachê menor, mas você está fazendo um trabalho constante, né? E para vários clientes diferentes, né? E do que você ficar muito ligado numa única marca que vai te pagar um baita de um cachê que a gente sabe que não paga mais, né? Cara, mas nem governo hoje paga mais o que se pagava antigamente, né? Não, e assim, é muito engraçado porque eu já tive alunos que falaram assim para mim, Fernanda, eu queria ganhar um cachê grande, pô, gravar Eu falo, calma, isso vai acontecer em algum momento, mas talvez esse cachê grande não seja tão grande. Por quê? Digamos que a fatia do bolo aumentou, porque tem mais pessoas, e ainda bem que não existem mais esses grandes cachês, porque você tem mais oportunidade de trabalho para mais pessoas, e quando você grava para um único cliente, você fica meio que impedido de gravar para outro, por conta da exclusividade. Então você parece que ganha muito, mas no final não ganha, sendo que você poderia ganhar de várias frentes de clientes. No rotativo, né? Um rotativo. E o que paga os boletos do dia a dia são os clientes pequenos. Os grandes não pagam. Eu digo que o cachê grande ainda, que assim, ainda vale a pena, é quando você fecha com grandes varejistas. Só que normalmente você só grava para eles, porque nem se você quisesse gravar para outros, você teria condições físicas. Não tem tempo. É uma loucura num nível. Época de eleição é assim, quem fecha campanhas políticas também. Ganha muito, nem tanto. Já ganhou melhor, assim, mas hoje nem tanto. Então, assim, pense que mercado há para todos, desde que você se prepare, estude, esteja atualizado com o que está acontecendo, faça networking com outros colegas, inclusive. Minha voz não vai servir para todos os jobs. Eu preciso conhecer outros que atendam também ao mercado X, Y, Z. Eu costumo indicar muita gente da minha rede, dos meus contatos, porque a minha voz nem sempre vai ser determinante para um job. Vai acontecer de um cliente meu, uma produtora, falar, Fernanda, olha, eu preciso de uma indicação de uma voz madura. Eu sei que eu não posso atendê-lo, então vamos indicar o fulano, o ciclano. E assim vai. E o nosso mercado é uma rede de colaboração, Serginho. A gente precisa nos ajudar uns aos outros, indicando outros trabalhos, porque é disso que a gente vive, é dessa prospecção, é desse network, é desse contato constante, porque é um mercado que exige cada vez mais velocidade. O orçamento que bateu no WhatsApp, você já tem que responder, fechar. Então, quanto mais ágil e mais por dentro você estiver do que o mercado pede, mais trabalhos você vai ter. Nunca vai faltar, eu digo isso, nunca vai faltar. Sempre vai faltar. E aquilo que você falou, o bom atendimento, a rapidez no atendimento, eu acho que o atendimento é uma das coisas, assim, uma das peças principais, né? Lógico que você tem que ser bom no que você faz, mas se o cliente te procura é porque ele gostou, né, do teu trabalho, e o atendimento ele se torna ali em torno de 40% a 50% da venda de qualquer produto. Isso daí é fundamental, isso é uma coisa que nunca vai mudar, né? Não.
muda-se o mercado, muda-se tudo, mas o atendimento, ele cara, é fundamental, não tem como você fugir disso, né? Ainda mais nessa questão de locução, porque você acaba sendo o atendimento, sendo financeiro, né, cara? E muitas das vezes até dando opinião e ideias no roteiro, porque isso acontece muito, né? Eu faço, sempre que possível eu dou meu pitaco ali, até porque, Serginho, eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu quero que ele tenha o melhor resultado. Se de repente uma alteração no roteiro ali vai melhorar o resultado final daquela locução, daquele anúncio, por que não? Aí vai dele aceitar ou não. Mas eu falo, não, eu vou fazer minha parte, porque eu quero que esse cliente volte. Então eu preciso falar, olha, se você fizer assim, vai ficar muito melhor, a gente vai ter mais resultado. A gente, muitas vezes, a pessoa fica muito preocupada em fechar logo, né? O trabalho, não, deixa eu fechar aqui, dinheiro aqui, locução aqui. E, na verdade, não é essa relação que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma relação de parceria. Como eu digo, dor de barriga não dá só uma vez. Exato. Se o cliente precisa hoje, ele vai precisar amanhã. Então, faça o teu melhor, crie um relacionamento mesmo com o teu cliente. Isso é imprescindível em qualquer mercado, seja você como autônomo, como empresário, empreendedor, seja você funcionário de uma empresa. Você precisa atender ali, é uma troca. Eu digo que venda é uma troca de boas energias, mas para essa energia fluir, você precisa estar disponível, se colocar disponível ali. E o cliente vai entender, ele vai falar, poxa, a Fernanda me deu uma sugestão aqui de um negócio que eu acho que vai ficar bom. Vamos ver aqui. E pode ver, dá certo no final. Tem que confiar no talento, confiar no relacionamento. Acreditar primeiramente em você, né? Porque se você não acreditar em você, ninguém acredita. Ô Fernanda, você tem feito um trabalho de mentoria, um trabalho também, né, o curso de locução teu. E hoje eu estava dando uma olhada no teu site lá, tá bonito pra caramba, bem legal lá. Gostei lá do seu site, tá bem bacana. E eu gostaria aí, a gente já está chegando ao final aí da nossa live, que você falasse aí um pouquinho do teu curso, da tua mentoria, deixasse aí os teus contatos, tá aí na descrição da live também. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aí né, desse conhecimento que você está compartilhando aí com o pessoal, né, desse novo mercado, dessa nova linguagem. Isso é muito bom aí, eu acho que o pessoal tá curioso aí para saber como é que faz, se quiser contratar uma mentoria sua, se quiser comprar o teu curso, assinar o teu curso, né? Teu curso é por assinatura, como que é isso aí? Você vende, como que é isso? É isso mesmo, é um curso por assinatura, é uma coisa meio louca, meio estranha, mas é um conceito novo, um formato novo de uma forma como as pessoas podem adquirir conhecimento. Eu digo que não adianta nada eu saber todas essas informações se eu não posso compartilhar com outras pessoas. A gente está falando aqui tanto de troca, então chega um momento que a gente precisa doar um pouco desse conhecimento para outras pessoas. Esse é um clube de assinatura, que chama Academia de Locutores, que nada mais é um espaço que é onde o locutor ou o possível locutor possa treinar e aprender sobre locução, começando do zero. Então, um cara que não tem conhecimento nenhum, conhecimento de nada, a Academia de Locutores vai fazer esse trabalho, né, essa ponte aí, para que ele comece a entender o que é a locução, como é o trabalho de voz, e aí estudando os vários nichos, os formatos de mercado, linguagem, etc. Então, é um clube por assinatura que não tem fidelidade, a pessoa assina, paga por mês, assiste e escolhe as aulas e os temas que eles querem. Então, se você fala assim, eu quero assistir o tema de locução natural, locução internacional e sotaques. Então, tem essas aulas lá. Então, você paga e assiste essas aulas específicas. Todas as aulas têm atividades, têm complementos, tem PDF, material de apoio. Então, é um trabalho, assim, na verdade, eu trouxe para o digital o que eu já fazia no Senac. E eu achei que seria legal, inclusive porque ele é bem acessível. O pessoal reclama muito, né, de curso ser muito caro e tal. Eu acho que conhecimento ele tem que ser acessível, ele não pode ser caro mesmo.
né? É para que justamente mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo e àquele conhecimento. E eu tenho a mentoria, que aí já é um passo a mais aí, para quem já Conta é... aí para a nossa audiência, qual que é a diferença de mentoria e curso, porque às vezes as pessoas não entendem, acham que o curso e a mentoria é a mesma coisa. Não. Na verdade, o curso, eu vou falar no formato digital, mas só para as pessoas entenderem. O curso, normalmente, ele já está pronto, ele já está gravado, ele já está formatado. Então, você só compra, adquire aquilo e absorve aquele conhecimento. A mentoria, normalmente, ela faz um trabalho mais profundo. Então, você vai me perguntar, Fernanda, eu quero fazer uma mentoria, mas eu não sei exatamente o que eu quero aprimorar no meu trabalho. E aí eu vou fazer uma anamnese, uma pesquisa com você para saber o que você precisa melhorar aos pontos. É venda? É transição de carreira? É melhorar a parte de locução publicitária, por exemplo? Ou, eu quero fazer mais locuções para rádio. Como eu faço isso? Então, eu vou mapear isso e a partir daí eu vou montar, vou desenvolver aulas e atividades e dinâmicas que vão de encontro a esses seus interesses. E aí eu coloco algumas metas, é como se fosse um coach mesmo de locução, onde eu vou orientar você no seu passo a passo. É como pegar na mão e falar, agora vem cá, você vai fazer isso, isso e isso. Que às vezes, muitas vezes, é isso que a gente precisa, de alguém que pegue na mão da gente e fala, vamos lá fazer. Porque se deixar, às vezes, por conta, a gente procrastina, não faz nada, e enrola para fazer. E também, além da mentoria, tem a consultoria, que é quando a pessoa já faz, já trabalha, mas fala assim, eu quero dar um up aqui, mas não sei. Aí a consultoria serve para dar essas orientações, não é uma mentoria, é uma consultoria, a gente fica algumas horas conversando sobre o seu negócio, sobre a forma como você trabalha com a voz, e eu dou as orientações. Então, são 3 escadinhas, o primeiro delas é a Academia de Locutores, segundo a consultoria, e por último, a mentoria. A mentoria normalmente é para quem já trabalha na área, já para quem faz esse trabalho, né, de locutor e que já tem o seu negócio e quer aprimorar. Por que eu não vendo um curso pronto e sim por assinatura? Porque eu acho que o curso pronto, ele fica defasado muito rápido. Então, às vezes eu gravo uma aula, hoje está defasada. A academia, como eu faço aulas todas as semanas, ao vivo, eu pego um tema fresquinho e desenvolvo, gravo e disponibilizo lá para os alunos. Então, o aluno ele tem a possibilidade de estar sempre se atualizando com os novos temas do mercado. Então, por isso que eu tentei fazer esse formato, que eu achei que fica muito mais dinâmico e faz com que a pessoa também estude no tempo dela e aprenda. A gente tem os grupos de apoio, grupo em Facebook, WhatsApp, a gente tem aí o suporte que a gente dá para esses alunos em todos esses formatos. E tenho tido bons resultados no meu canal do YouTube, tem vários depoimentos de vários alunos que passaram comigo, muitos deles que estão aí no mercado e o resultado tem sido bem positivo. Poxa, que legal. Muito interessante esse lance aí da assinatura, bem legal, né? Hoje nós temos tudo por assinatura, né? Hoje tudo migrou para assinatura, né? Eu aqui no meu negócio mesmo, eu estou migrando aos poucos, tudo para assinatura, porque a assinatura é aquilo que você falou, você acaba tendo atualizações, né, o tempo todo, né, e aquilo que você falou, você compra o curso, é aquilo dali, você acaba, já está tudo gravado, está tudo pronto, né, e o mercado hoje muda muito rápido, né. Tanto que eu formei o curso baseado no sistema do Netflix. O Netflix você legal. Assina, mas toda semana entra novas séries, novos filmes, né? Mas ainda assim permanecem os antigos lá. Sim. E o meu curso é exatamente isso. Eu vou só subindo as aulas, mas, por exemplo, teve umas semanas aí que eles... foi um papo entre os locutores que surgiu sobre fazer locuções com materiais que já estavam no ar, ou seja, você refazer locuções que foram feitas por outros profissionais. Eu falei, não, então vou fazer uma aula sobre isso. A gente usa esse material ou não? É ético ou não? Então, eu vou utilizando os temas ali daquele momento. Do momento, né? Acho que fica muito mais útil para o aluno, porque por mais que você faça cursos gravados, existem os bônus, mas chega uma hora que os bônus não suprimem a demanda do mercado, como a gente falou hoje aqui.
Se o mercado muda o tempo todo, por que eu tenho que comprar um curso fechado, empacotado? Não, eu tenho que fazer um curso que está em constante atualização. E mudança, né? Atualização. A assinatura tem esse conceito. Então, maravilha. Seus contatos aí, suas redes sociais, pessoal poder seguir você aí. YouTube, Locutora Fernanda Lima, tem o meu canal lá, se inscrevam, tem todos os materiais que eu já trabalhei, tem algumas aulas, depoimentos de alunos, tem lá um pouquinho da minha história. Meu Instagram, Locutora Fernanda, @Locutora Fernanda, fácil de achar também. Facebook, facebook.com/locução publicitária, então lá também eu posto, falo bastante sobre locução publicitária. E o que mais? Tem o meu site, www.vozfeminina.com.br, bem facinho. Lá também tem muita coisa, tem os links para as mentorias, tem para o curso, enfim, é bem fácil me achar nas redes sociais. Estou no Google, porque profissional bom tem que estar no Google, é só colocar meu nome lá que já aparece o meu perfil no Google, e também tem depoimentos lá de alunos, para vocês conhecerem, então bora me encontrar nas redes sociais, vou adorar, digam que vieram pela RDS. É isso daí. Fernanda, poxa, muito obrigado, só tenho que te agradecer aí por ter aceito o convite, né? Imagina. Da gente bater esse papo, você compartilhar um pouco da tua experiência com o nosso mercado, contar um pouquinho aí da tua história e compartilhar esse conhecimento, porque hoje é aquilo que você falou, né? Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente não está perdendo nada, a gente está ajudando pessoas e automaticamente a gente está recebendo em troca também, porque eu acho que conhecimento, se a gente puder o máximo compartilhar, antigamente ficava muito com aquela coisa que eu não vou, isso daqui ninguém pode ver, ninguém pode saber, né? E assim, hoje, uma ideia muito antiga, né? Isso assim tá praticamente fora de cogitação. Hoje a ideia, a norma compartilhe o máximo que você puder, com mais pessoas que você puder, para que o seu conhecimento realmente atinja o maior número de pessoas possíveis. E é exatamente isso que a gente tenta fazer um pouquinho todos os dias nas redes sociais, né? Aqui, fazendo essa live, contribuindo de alguma forma com stories, cursos, vídeos, enfim. O importante é que as pessoas entendam que o nosso trabalho não é só para a gente, mas principalmente para as outras pessoas. Para as outras pessoas, com certeza. Então, eu te agradeço mesmo, em nome da RDS, em nome de toda a nossa equipe. Estamos aí. Manda um abraço para o Marcos. Para quem não sabe, o Marcos é o esposo da Fernanda. É um cara que tem uma trajetória aí no rádio também, paulistano, muito grande. Ele é bem de rádio mesmo. Esse não abandona o rádio de jeito nenhum. Esse não abandona. Eu ouvia muito o Marcos na Band News, nas madrugadas, né? E, poxa, fazia um trabalho bem legal. Ele agora atualmente tá no rádio, Fernanda? Tá fazendo rádio também? Ele tá na Rádio Transmundial, que é uma rádio que tem algumas afiliadas, né? Mas a frequência dela é aqui em São Paulo, tem várias afiliadas. E eu também estou, de forma indireta, na Rádio Transmundial. Eu faço um podcast lá, que chama O Diário de Dorothy, que é a versão brasileira da Dorothy, que é uma missionária inglesa, que conta várias histórias, e aí eu faço os podcasts que vão ao ar todos os dias na programação, tem o site e tal, por isso que eu digo, a gente tem que estar em todos os lugares. Com certeza. E aquela rádio lá dos motoqueiros, o Marcos ainda tem aquele projeto? Então, não, ele não está mais à frente, porque, na verdade, existia até um estúdio no shopping de motos aqui em São Paulo. Eu lembro, Mas até por conta da falta de tempo do Marcos, ele não conseguiu dar continuidade. A rádio ainda existe, mas não com o Marcos mais à frente. Agora tem o ex-sócio dele que continuou com o projeto e ainda tem no ar a Rádio 66 Brasil FM. Né, 66, legal. Foi uma rádio incrível, eu digo assim que era uma pena que ela não deu continuidade assim como uma frequência no dial, porque tinha tudo para ser sucesso, assim, como a Kiss FM, eu gostava muito, mas
foi um ciclo que se encerrou. Eu acho que tudo são feitos, né? de ciclos, né? E serviu de experiência, né? Porque a gente aprende, né, com essas coisas, né? Nossa, bem legal. Com certeza, com certeza. Nossa, Gina, eu quero aproveitar e agradecer demais o convite de você ter feito. Eu não consigo assistir todas as lives que você faz, porque a maioria eu acabo assistindo na gravação, mas eu quero agradecer demais. Hoje tive a oportunidade de agradecer, inclusive a oportunidade que você me deu lá no comecinho, quando eu estava começando. Eu digo que a gente precisa, às vezes, de uma mão amiga que confia, acredita na gente. Você foi uma dessas pessoas que me ajudou muito lá no começo, eu sou muito grata. Lembra ainda da época da DS, não era nem RDS. DS Produções, DS né? Produções. DS Produções, antes do R chegar. Então, assim, é muito bom saber que você fez parte da minha história, e a minha história tem o Serginho ali marcado, e para mim é sempre muito bom continuar com a nossa amizade, esse nosso contato, e saber que a gente pode contar um com o outro sempre. Com certeza, eu que agradeço de coração aí mais uma vez, estamos juntos e em breve a gente, quem sabe a gente marca aí um novo papo para a gente voltar aqui para falar um pouco desse mercado maravilhoso que é o mercado do áudio. Tá bom, Fernanda? Bora! Abraço, bom fim de semana para você e tamo juntos. Valeu, até o próximo fim de semana, pessoal. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.